Muitas pessoas pedem a Deus, sonham, conseguem uma família, um emprego, elas prosperam. Às vezes parece que está tudo indo bem, mas sobrevém algo ruim. No caso de uma pessoa, por exemplo, que perde um ente querido, que perde um filho. A pessoa está fazendo tudo certinho. Ela vai à igreja, ela tem fé em Deus, ela ora, mas acontece uma tragédia, porque esse caso é uma tragédia. Aí eu tenho duas perguntas. O que fazer nessa situação, né, quando você passa por isso? E o que pode acontecer depois que essa tragédia acontece? Muito difícil, um tema que deixa os corações constritos, né? Contrito, assim, porque quando inverte a ordem natural, eu acho que Deus ele coloca Jesus como filho para mostrar o ápice do seu amor através do ápice da sua dor. Então ele escolhe o filho morrer daquela forma, que seria o máximo da dor, para que ele provasse o máximo do seu amor. Então, às vezes, também ele permite que essas situações aconteçam para que a gente possa imaginar o que ele sentiu. Ok? Mas então, respondendo as suas duas perguntas, eu vou começar pela segunda. O que pode acontecer, certo, se você tiver algo nessa natureza? A perda de um filho. Vamos para a Bíblia. Gênesis 11, versículos de 27 a 32. Olha só, a Bíblia vai dizer o seguinte: são estas as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Presta bem atenção. Então Terá, um pai, teve 3 filhos. Ok? Abraão, Naor e Harã. E ele fala que ele teve também um neto desse filho Harã. Mas olha o que aconteceu. Harã morreu na terra do seu nascimento. Uau. Ur dos caldeus. Estando Terá, seu pai ainda vivo. Presta atenção. Isso caracteriza a afetividade que ele tinha. Porque a Bíblia é específica em dizer e deixar um segredo aí. Por que a Bíblia retrata, Daniel? Olha só, ela quer enfatizar que a morte de Harã, o seu pai estava vivo. Isso quer dizer que haverá uma consequência emocional na vida de Terá com a morte do seu filho. Então a Bíblia continua dizendo: Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abraão se chamava Sarai, e a mulher de Naor era Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seus filhos, então, Abraão e Ló, seu neto, filho de Harã, filho do seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Ok? Ok. Então, Daniel, nós temos aqui um patriarca que tinha 3 filhos. Ok? E agora esse patriarca perde um dos filhos. E ele resolve fazer uma mudança. Ele estaria a um caminho direcionado agora. Havia um propósito dele. E eu tenho certeza, um propósito espiritual. De sair de Ur dos Caldeus e ir para Canaã. Amém. E olha o que ele fala. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Então Daniel, olha só o que ele faz. Ele sai com destino pré-estabelecido. A Bíblia aqui não deixa claro. Mas eu creio que a motivação seria a morte do filho. Eu vou fazer uma aplicação aqui. Ele não queria conviver no mesmo lugar da dor.
Aonde ele viu o filho crescer, aonde ele viu o filho casar, onde ele viu o filho ter o neto Ló. E isso era tão forte que depois, posteriormente, não é um episódio, mas nós podemos falar sobre isso depois. O vínculo que Abraão tinha por Ló. Por ter sido filho do irmão que morreu. E agora o pai dele... Isso aí tem que ser um outro episódio, que isso aí é importantíssimo. Você está falando de uma coisa que... Nossa, abriu um clarão aqui, mas não vou desviar não. Vai lá, vai. Quase ninguém enxerga essas coisas, né, Daniel? É verdade. Então, olha o sentimento que está aqui. Você pega um pai patriarca. Nossa. Que amava os filhos. E agora ele tem um filho. E a dor talvez motiva tanto ele, Daniel. Que você sabe qual a distância de Ur dos Caldeus para Canaã? Não sei. 1.850 quilômetros. Uau. Imagina você peregrinar. 1.850 quilômetros. A motivação tinha que ser muito grande. E uma das coisas que nos motiva, Daniel, é a dor. Uhum. A dor, ela faz você transcender situações que, numa situação comum, você não suportaria. Com certeza. Mas a Bíblia vai dizer que ele chega num lugar chamado Harã. Como chamava o filho que morreu? Harã. Harã. Mesmo nome. Quantos quilômetros que ele andou? 1.850. Não, 1.850 era até Canaã. Era tudo. Foi até o meio do caminho? Exatamente. 925 quilômetros. Na metade do caminho, a dor que impulsionou foi a mesma dor que paralisou. Uau. Ele interrompe, Daniel. A motivação da caminhada era que ele chegasse na Terra Prometida. E às vezes a gente não entende os caminhos que Deus usa. Sim. A motivação da caminhada talvez fosse a dor. Mas, de repente, no meio do caminho, Daniel, algo talvez que quando Deus quer consolar, a gente prefere conviver com a dor. Forte. Alimenta a dor. As pessoas que elas têm essas perdas, às vezes, o diabo cega tanto, Daniel, que ela não se dá o direito de viver alegre. Vamos repetir isso é forte. O diabo cega tanto as pessoas que tiveram perdas nesse nível que elas não se dão o direito de viver alegre. Porque elas acham que elas estão esquecendo o filho amado que morreu. Olha só, eu tenho certeza que você conhece alguém que passa por essa situação. Então eu vou te pedir uma gentileza. Pega o link, compartilha com amigos e amigas, manda no grupo da igreja, no grupo da família, no grupo do trabalho, porque esse episódio aqui vai curar e libertar algumas pessoas. E você vai ser parte disso compartilhando esse link. O diabo cega as pessoas a ponto delas acharem que elas não podem ser felizes. Gente que repete, felicidade não é para mim, eu não mereço, a culpa é minha, tudo isso vem do inimigo para cegar o entendimento. Porque, Daniel, a caminhada da vida, ela também nos cura. Amém. E às vezes, quando Deus proporciona uma caminhada longa, é porque a ferida é grande. E às vezes, quando você está passando, Daniel, da metade do caminho, é onde talvez Deus muda a tua história. Aonde o passado fica para trás. Deus, eu acredito e faço uma aplicação aqui, porque eu não posso falar que é teológico. Sim. Mas ele quis mostrar assim, olha, tá vendo? A motivação talvez foi a morte. Eu te trago numa caminhada até aqui. Mas daqui para frente, deixa Harã para trás. Porque se você não deixar Harã para trás, você não vive o meu propósito. Sim. Então, perdão. E aí, vou só fazer um parêntese, que não é deixar a pessoa, é deixar a dor. É deixar a culpa. É deixar, sabe, aquela coisa que ultrapassa os limites da normalidade. E mais do que isso também, é o questionamento. É o porquê. Por que Deus? Por que Deus? Ou por que eu fiz? Existem pais que esqueceram criança no banco de trás. E elas não se acham mais merecedoras de nada, porque elas não se perdoam. Sim. Existem pais, às vezes, que negligenciaram por algum motivo, por imaturidade, por doença, por estresse, e acabaram se sentindo culpado. E essas pessoas, o diabo fazem com que na caminhada, quando vai inverter e deixar aquela dor para trás,
faz com que aquelas pessoas não consigam caminhar ali para frente. Forte. Muito forte. Então, quando você pergunta, Daniel, o que pode acontecer? Pode acontecer, Daniel, de você não ir para a Terra Prometida, porque você decide morar na dor, se estabelecer ali até você morrer. Isso tem uma conexão com o episódio passado, quando você deixa o emocional se sobrepor ao espiritual. A dor, no caso, é o emocional desse episódio. Então você vive tanto a dor que você deixa de ouvir a direção de Deus. E muitas pessoas estão presas nas suas feridas emocionais, nos seus traumas. Aconteceu, é terrível, é doloroso. Todos nós temos traumas, feridas e sofrimentos. Agora, o que você vai fazer daqui para frente? Vai continuar sofrendo? Vai regredir? Ou vai falar, aconteceu, agora eu vou avançar. Deus, qual é a direção? A decisão é sua. Ficar parado sofrendo, ou então contar com Deus para superar a mágoa e seguir em frente. Quando você tem uma perda nesse nível, todos nós temos uma paralisação emocional, ou quando nós temos uma grande perda física pessoal ou de alguém, entendeu? Uma doença que nos debilita, que nos limita, um acidente, algo nessa natureza, ou uma perda. Aí nós temos um desequilíbrio físico, emocional e espiritual. E a Bíblia diz o seguinte, ó, o espírito fortalecido sustentará a enfermidade, mas o espírito abatido, quem o sustentará?